Paz e graça, povo de Deus, tudo bom? Estamos aqui no nosso canal e hoje nós estaremos com um quadro, que é o Na Mesa com o PV. Temos aí nosso quadro de entrevistas, de podcasts e hoje a nossa intenção é trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus para edificar a tua vida. Mas antes disso eu quero te convidar, ativa aí as notificações, dá um like, faz a sua inscrição no canal, porque a plataforma entende que isso é um conteúdo relevante e espalha com mais alcance para as pessoas. Amém? Então vamos que vamos com a nossa meditação de hoje. Eu queria hoje trabalhar um assunto que, particularmente, a gente precisa entendê-lo numa perspectiva bíblica, numa perspectiva do que a palavra de Deus trata com seriedade, que é sobre conversão genuína. Sabemos que sem conversão, sabemos que se não houver esse elemento na nossa vida com Deus, as coisas na caminhada cristã elas se tornam um pouco difíceis de acontecerem. Eu costumo dizer até que impossíveis sem ter esse elemento. Mas em Atos capítulo 3, versículo 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venha o tempo de refrigério na presença do Senhor. Em 1 João, capítulo 3, versículo 6, diz: todo o que permanece nele não vive pecando, e todo o que vive pecando não viu e nem o conhece. Eu iniciei essa reflexão hoje trazendo esses dois versículos que eles se completam, e ao mesmo tempo nos trazem reflexões sobre esse tema que é a conversão genuína. Em Atos, capítulo 3, versículo 19, nós vemos que a condição inicial para uma conversão genuína é o arrependimento. E o texto continua dizendo: e convertei-vos, ou seja, não existe conversão sem arrependimento. Depois eu vou fazer uma reflexão sobre o que é arrependimento, mas você tem que ter ideia que sem arrependimento não há conversão. E essas duas ações elas trabalham juntas, elas trabalham de mãos dadas para que alcancemos uma conversão genuína. Já em 1 João, capítulo 3, versículo 16, ele abre ainda mais questionamentos sobre uma vida onde o pecado não é mais parte de uma ação rotineira e intencional de nossas vidas. E aí surgem algumas perguntas. É possível ter uma vida convertida? É possível ter uma vida onde eu não vivo pecando, como diz em 1 João, versículo 3, 16? A gente consegue se arrepender a nós mesmos? Diante de tantas perguntas, a gente precisa começar a fazer algumas reflexões ao ponto de que o primeiro elemento que eu e você precisamos entender é que se não houver essa metamorfose da conversão na minha vida e na sua vida, nós não conseguiremos servir a Deus. Uma pessoa sem essa metamorfose legítima na sua vida, Jesus ainda não foi gerado nela. A minha pergunta hoje é: eu sou convertido? Eu tenho uma vida que de fato viva essa profundidade que os versículos estão nos dizendo? A gente precisa entender que conversão é uma transformação. Saber que você precisa de transformação e não houver essa transformação, você não é convertido. A gente precisa entender que muitas pessoas são convencidas de que precisam de conversão, mas elas não se tornam convertidas. Diante disso, eu quero te apresentar 6 elementos que nos dão indícios, indicativos, se eu sou ou não convertido. Primeiro, antes de qualquer coisa, é necessário falar que conversão é algo bíblico. E por ser algo bíblico, nós necessitamos de dar uma ênfase
profunda sobre esse tema. Quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo em diversos trechos episódios de conversão, episódios de transformação, episódios onde existe arrependimento e transformação. A gente vê isso, por exemplo, no centurião, a gente vê isso, por exemplo, na vida de Saulo, ao se converter, virou Paulo. A gente vê, por exemplo, na vida de Zaqueu, aonde o Senhor chega na casa dele e ali faz uma transformação. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa observar que isso é bíblico. As pessoas hoje têm uma ideia muito equivocada de que a gente precisa ir até Deus de qualquer forma e servir a Deus de qualquer forma. Isso não é uma verdade absoluta. De fato, você tem que se chegar a Deus como estás, mas o nosso encontro com Deus, ele não nos deixa da forma como estamos. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que conversão é algo bíblico. E se está na Bíblia, é porque é um elemento extremamente necessário para que isso aconteça. É um novo nascimento. É a nova filiação que nós vamos ter em Jesus. O segundo elemento que a gente precisa hoje enfatizar sobre conversão é que, além de ser bíblico, ela é real. Por que é importante nós falarmos sobre isso? A gente vive hoje no mundo das fake news, no mundo da maquiagem, no mundo onde aparentemente tudo que se coloca na verdadeira, ela não se mostra como sendo verdadeiro. A gente olha hoje as redes sociais, as pessoas só colocam as partes boas da sua vida. A gente observa diversos escândalos, a gente observa diversas pessoas que deveriam ser exemplos não dando exemplos. E surge talvez um pensamento de que isso é real, é possível mesmo acontecer esse tipo de transformação. Às vezes a gente fica até cético diante de tantas coisas que a gente observa, diante de tantas coisas que a gente tem observado dentro do nosso mundo, dentro das redes sociais, homens de Deus caindo, pessoas voltando para o pecado, há pessoas que se disseram uma vez convertidas e depois de um tempo voltam piores. É real isso? Deixa eu te falar para você. A conversão é algo real. A Bíblia fala no Salmo capítulo 51, versículo 1, que nós fomos concebidos em pecado. Mas a gente observa na Bíblia, e eu conheço diversas pessoas que abandonaram seus valores, abandonaram as suas tradições, abandonaram comportamentos, abandonaram diversas séries de pecado. Esse poder que o Evangelho tem em produzir mensagens, testemunhos poderosos, é isso que faz o poder de Jesus. É óbvio que eu não posso aqui fechar os olhos diante desses acontecimentos que às vezes nos cercam, mas eu quero dizer para vocês, essa não é a regra. Uma vez que você é confrontado pelo poder do Evangelho, uma vez que você encontra em Jesus a razão da sua vida, ele lhe transforma. O Evangelho, ele tem esse poder, que é o poder das boas novas, de fazer as coisas que não são parecerem, confundir as coisas que não são diante daquelas que são, e tantas outras coisas. Eu sou um exemplo disso. E eu conheço diversas outras pessoas exemplos disso. Um terceiro ponto que a gente precisa abordar na conversão é que ela é algo necessário. A palavra de Deus vai falar em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e longe estão da glória de Deus. Não importa sexo, raça, nascimento, cor, não importa altura, não importa de que credo religioso você tenha vindo, todos nós precisamos de conversão. Jesus, quando encontra Nicodemos em João capítulo 3, ele faz essa reflexão para aquele homem religioso, para aquele homem
que, aos olhos humanos, não precisaria de uma conversão. Não precisaria, talvez, de ter aquele tipo de conversa. Mas eu quero lhe dizer, eu e você necessitamos disso. Nós temos a nossa natureza pecaminosa. Nós necessitamos de conversão. Não adianta, por qualquer que seja a sua justificativa ou explicação para as suas atitudes ou as não mudanças de atitudes, eu e você necessitamos disso. É algo que ele fica como base na nossa vida, como base, concordando você ou não, isso fazendo sentido ou não, você achando que é exagero ou não, você achando que precisa ou não, não importa. É algo extremamente necessário. E deveria ser, para mim e para você, por ser necessário, a nossa busca diária por arrependimento. Alguns podem até fugir com seus argumentos, feridas, traumas, estudos para que dê amparo para a sua necessidade. Mas sem conversão, Jesus não foi gerado em ti. Você pode ser uma pessoa boa aos olhos da sociedade. Você pode abrir a boca e dizer, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não importa. Eu e você necessitamos de conversão. E aí, já que ela é bíblica, ela é real e ela é algo necessário, a pergunta que nos vem, mas pastor, é possível nós termos essa conversão? E aí mora talvez um dos grandes perigos da vida cristã. A conversão ela é algo possível, mas a capacidade de nós nos transformarmos, ela não vem da nossa força. Ela não vem do meu intelecto ou da minha habilidade em promover mudanças. Mas uma conversão genuína, ela é obra exclusiva do Espírito Santo. E aí, por causa, às vezes, dessa falta desse entendimento, muitos têm achado que são capazes de dizer não para a sua carne, ou que são capazes de dizer que não são mais alvos de alguns comportamentos, e talvez isso justifique alguns terem caído. Por quê? Porque no momento em que a gente acha que a nossa capacidade, que olhamos para nós e achamos que dentro da nossa capacidade a gente consegue se converter, nós estamos caindo numa cilada. A conversão ela é algo do Espírito. Romanos capítulo 11, versículo 36, fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Em João capítulo 3, versículo 23, diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Quando eu entendo essas revelações, eu entendo que a minha conversão, a obra de conversão que é alcançada dentro da minha vida, ela é uma obra exclusiva do Espírito Santo. E se eu não clamar ao Espírito Santo para que ele me ajude nesse processo de conversão, provavelmente eu não alcanço tal sucesso. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que a conversão ela é obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos produz a força motriz
para que possamos ter reviravoltas de comportamentos e atitudes que anteriormente achávamos impossível de ter. É só o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós encaramos a conversão como uma mera prática de controle, eu posso ou não posso, algumas coisas no nosso intelecto racional elas não conseguem admitir, elas não conseguem entender a profundidade de tal mudança. Mas quando eu convido o Espírito Santo para que ele entre em mim e faça um trabalho de aperfeiçoamento, é ele que nos dará a força necessária para dizer não a algumas coisas que anteriormente não conseguíamos dizer. E aí é isso que é incrível. Porque uma vida de conversão genuína, ela tem tudo a ver com o processo de relacionamento com Deus, de intimidade com o Espírito, de trazer o Espírito Santo para perto para que ele produza esse efeito em nós. Existe uma música que eu até gosto, né? Que a letra dela diz: Espírito Santo, ore por mim, leva-me a níveis do que eu necessito. Espírito Santo, use as palavras. Acho que é de Fernanda Brum, acho que é essa música. Paulo, em um momento sobre a questão do espinho da carne, o Senhor diz: a minha graça te basta. Eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é aquela área da tua vida que precisa de conversão, eu não sei qual é aquela área específica da tua vida que você ainda tem tido deslizes. Mas eu quero te dizer hoje, convide o Espírito Santo para entrar nessa área. Não se concentre na sua capacidade, mas concentre na força que o Espírito Santo, no poder que o Espírito Santo tem em produzir isso. E a Bíblia fala, né? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Por quando estou fraco, aí é que sou forte. O apóstolo Paulo entendia muito bem o que o poder do Espírito Santo produz a minha conversão. Então, a gente, quando entende esse processo de que ela é possível, de que através da obra do Espírito Santo, quando eu começo a entender que é isso, eu começo a entender que não há mérito nenhum em mim na minha mudança, mas só o Espírito Santo de Deus. E um outro elemento da conversão é que no momento que ela se torna possível, ela gera alegria, né? A conversão, ela nos produz alegria de vida. Muitos têm uma imagem e uma ideia errada de que isso vai nos tirar prazer, isso vai nos transformar em pessoas caretas, em pessoas que não sabem se alegrar. Mas alguns motivos que nos produzem alegria: nós estávamos mortos nas nossas iniquidades e Deus começa a nos dar vida. A nossa conversão, ela traz viva. Nós tínhamos um destino, nós estávamos condenados e o nosso destino era o inferno. E a Bíblia fala que após a nossa conversão, nosso destino é o céu. Nós estávamos condenados. Deus nos salva com a nossa conversão. Então existem motivos de sobra para nos alegrarmos com a nossa conversão. Ela nos gera salvação. Ela nos gera um lugar de eterno gozo, de eterna alegria. Ela nos gera, acima de tudo, felicidade. Nós nos tornamos pessoas vivas. E uma sexta coisa que é algo que eu falo que é uma consequência. Toda conversão é notada.
Se as pessoas ao seu redor não observam a mudança que o Espírito Santo faz em você, provavelmente é porque você não mudou. Se você se diz um homem ou uma mulher de Deus e as pessoas ao seu redor não percebem a mudança que você necessita, não percebem a mudança na qual só o Espírito Santo faz, é porque provavelmente você não fez. A Bíblia é clara, nós somos luz, sal e luz. Nosso testemunho pessoal é a nossa maior evidência de conversão. O nosso testemunho pessoal, ele nos faz lembrar dessas duas verdades, de que somos sal e luz. A grande pergunta nesse sentido é: como anda seu testemunho? Como anda o seu testemunho pessoal diante das pessoas que lhe cercam? Como anda a sua conversão? A sua conversão, ela é real? A sua conversão, ela produz frutos de arrependimento? Você tem encarado a sua vida, a sua conversão na força do seu braço, ao invés de chamar o Espírito Santo para produzir essa transformação? Lembre-se, sem conversão, sem essa metamorfose, Jesus não foi gerado em você. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu louvo, te agradeço por todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo. E eu oro, meu Deus, agora para que o teu Espírito Santo seja o convidado para produzir essa obra exclusiva do teu Espírito. É o homem que produz, é o Espírito Santo que produz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E hoje eu clamo aos nossos irmãos que têm lutado em diversas áreas para alcançar essa conversão genuína. Eu peço hoje que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Espírito Santo, entra agora, convidamos ao Senhor, para que o Senhor transforme as nossas vidas, para que o Senhor transforme tudo o que temos, todas aquelas atitudes em que necessitamos de mudança e ainda não conseguimos mudar. Espírito Santo nos traz esse poder, essa força, para que possamos obter essa conversão e ficarmos mais próximos do Senhor. Eu abençoo todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Paz e graça. Continuam aí assistindo os nossos canais e as nossas devocionais. Deus abençoe.